Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre cercas. Isso mesmo, pode parecer estranho, mas é um conceito bastante interessante que eu vou compartilhar com vocês. Se a gente pensar na nossa vida, toda ela é cercada, é rodeada por cercas, sejam elas visíveis ou invisíveis. As cercas surgiram a partir do momento em que aqueles nômades, que eram pessoas que viviam na terra sem um local fixo para morar, então cada dia eles caminhavam e dormiam em algum lugar. A partir do momento que eles decidiram fixar lugar em um ponto e não sair mais de lá e delimitar um espaço que seria seu, eles determinaram as cercas. Na nossa vida a gente tem cercas visíveis que delimitam espaço, como por exemplo a nossa casa, como por exemplo o local em que a gente trabalha, o restaurante em que a gente come, o supermercado em que a gente vai, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, enfim, por aí vai. E nós temos também aquelas cercas que são invisíveis, que são cercas que estão lá, mas que a gente não vê, mas a gente sabe que existe, que delimita alguma coisa. Como por exemplo, regras, normas, as leis. Existem diversas cercas invisíveis. O lado positivo das cercas é que elas nos ajudam a viver em sociedade. Elas nos dão os limites de determinadas coisas. Então, isso é bastante interessante. Só que, por outro lado, as cercas nos limitam, nos restringem, nos privam de muitas coisas também. Se a gente pensar no mundo corporativo, também existem muitas cercas que ficam ao redor das empresas, dos mercados e até onde as empresas podem ir. Só que com a era digital, isso tem mudado um pouquinho. E isso é muito legal, porque, por exemplo, com a superação de algumas cercas, de algumas barreiras, alguns negócios novos têm surgido. O Uber, por exemplo, revolucionou o modelo de transporte de passageiros. A marca de automóveis Tesla, que produz carros elétricos, supera a necessidade de a gente usar um combustível para o carro. O Waze, que é um app de GPS, de mapeamento de tráfego, ele também permite que o próprio motorista diga como está o trânsito na cidade. O Airbnb também é um serviço de anúncio de reserva de acomodações. Ele quebra completamente a cerca daquele modelo antigo de hotéis. Então, com a superação de algumas cercas, oportunidades surgem e isso é muito interessante, é muito legal. Essas oportunidades, por outro lado, para elas serem desfrutadas, algumas novas cercas são criadas. Como, por exemplo, a gente pode trazer a situação do Uber, que agora tem se discutido uma regulamentação para o Uber, para a empresa, para ela poder circular de uma maneira que o governo, a prefeitura aceitem, né? Então, com as quebras das barreiras, surgem novas barreiras que nos ajudam a viver em sociedade. E esse é um ciclo que roda e que não tem fim. Aí você me pergunta, poxa, é interessante a gente superar algumas barreiras, tem umas que não são necessárias, que podem ser superadas e que trazem realmente muitas oportunidades, como nós vimos nesses negócios que eu citei anteriormente. E como que a gente faz para superar essas barreiras? É muito simples, a gente tem que fazer a simples pergunta, e se? Essa é a pergunta que vai abrir novos caminhos e superar várias cercas que estão ao nosso redor. Então eu proponho para vocês uma dinâmica. A dinâmica pode ser feita sozinho, para você fazer uma reflexão pessoal, ou em grupo, para você fazer uma dinâmica na sua empresa, pensando no seu mercado e aonde a sua empresa atua. Então vamos lá. Pessoalmente, você pergunta, quais são as cercas que me rodeiam? Faça essa reflexão durante alguns minutos e você verá a quantidade de cercas que está ao nosso redor na nossa vida. Chega a ser um pouco assustador, mas a hora que você enxerga essas cercas, você vê que pode ter muita oportunidade aí para você se testar e você superar algumas cercas que são desnecessárias. Em grupos, na sua empresa, você tem que perguntar, e se? Primeiro você identifica quais as cercas que rodeiam a sua empresa, que rodeiam o mercado em que a sua empresa se encontra, e depois faça a pergunta, e se? Muitos
oportunidades de produtos, de serviços, de coisas novas podem surgir nessa reflexão. A ideia é fazer essa reflexão em grupo, no caso de uma empresa, porque assim o brainstorming de ideias e o número de possibilidades aumenta muito. Então, fica a minha dica de fazer uma reflexão sobre as cercas que nos rodeiam. É uma dica interessante porque é uma reflexão que realmente pode trazer oportunidades de novos negócios, de novos caminhos, tanto para a nossa vida quanto para o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados nos próximos vídeos. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre elas, entrem no portal deideias.com, o meu blog. E até a próxima. Um beijo!